estaremos vendo o capítulo 2. Ruth, capítulo 2, nos diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreceste? Fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste o coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, e tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado, e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. No último episódio que nós vimos sobre o livro de Ruth, nós vimos que elas estavam retornando para Belém,
numa situação bastante trágica, numa situação onde elas não tinham muita esperança, mas elas chegam num momento muito bom em Belém, que era no princípio da cega da cevada, ou seja, elas chegam em um momento de esperança. Eu falei que quando tudo dá errado, há esperança. E essa esperança, ela começa a florescer agora no capítulo 2. Esse capítulo, ele nos relata um episódio onde Noemi tinha um parente rico, chamado Elimeleque. Então, quando você lê o capítulo inteiro, você vê que esse parente rico, chamado Elimeleque, ele era um resgatador. Alguém faz alguma ideia do que é um resgatador? Também. Certo. E os teólogos aí? Então, olha só. Um resgatador era um parente próximo, geralmente uma pessoa abastada financeiramente, que ela tinha o direito de resgatar uma propriedade de uma pessoa no ano do jubileu. Então, o que era o ano do jubileu? Israel tinha uma regra que a cada 7 anos a terra precisaria descansar. Uma regra, uma lei criada pelo próprio Deus. Então, Deus criou uma semana com 7 dias, um para descanso e 6 para trabalho. E dessa mesma forma, em 6 anos de trabalho, 1 ano a terra tinha descanso. Então, olha só que genial, né? Porque era do próprio Deus. Os fazendeiros, os trabalhadores, eles precisavam se programar para você trabalhar durante 6 anos. Se você tem uma plantação de milho, uma plantação de mandioca, uma plantação de arroz, qualquer tipo né, como trigo é o que está acontecendo aqui, você precisa se programar para fazer a tua terra render durante 6 anos, porque durante 1 ano, no 7º ano, ela ficará parada. E não só isso, a lei do jubileu, ela se estendia também para todas as propriedades vendidas. Então, se você lê nos capítulos de Deuteronômio ali, você vai ver que as propriedades elas poderiam ser resgatadas no 7º ano. Então, você vendeu uma propriedade tua, estava necessitado e tudo mais. No 7º ano, quando entrava no ano do jubileu, você tinha o direito de resgatar essa propriedade novamente. Então, por que Deus estabeleceu isso? Porque Deus não é um Deus de pobreza. Deus não é um Deus de pobreza. E Deus não é um Deus comunista, que deixa tudo igual. E também não é um Deus onde Ele quer que os maiores usurpem os mais pobres. Então, em 7 anos, uma pessoa poderia resgatar a propriedade dela se ela estivesse numa situação deplorável. Então, isso estabelecia em Israel estabelecia um certo cuidado para com o próximo. Então, você poderia adquirir várias propriedades em 100 anos, em 6 anos, mas você sabia que no 7º você poderia perder várias delas novamente. Então, essa é uma forma da qual Deus usava para que o próprio coração nosso coração fosse tratado. Porque se você vai adquirindo propriedades, você vai enriquecendo, você vai ganhando mais dinheiro, qual que é a tendência? Esse é um buraco sem fundo. Se você ganha 100 mil, a meta é ganhar 200 mil. Se você ganha 200, é 300. E você vai sempre aumentando essa meta. E quando para? Quando você morre para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem um limite, porque essa é a ganância do nosso coração. Então, para tratar isso, Deus criou esse ano do jubileu, onde era um ano de descanso, um ano de deleite, onde você deveria aproveitar as coisas, todo o fruto do teu trabalho durante 6 anos, em vez de virar mais um ano pensando em ganhar mais e tudo mais. Então, olha só, esse é um sistema que Deus estabeleceu no povo de Israel, que certamente, se fosse seguido nos dias de hoje pela nossa sociedade, resolveria muito problema social que a gente tem. Resolveria muito problema, ajudaria muito. E esse personagem que começa a aparecer agora nessa história, Elimeleque, ele era um dos parentes que ele era um resgatador. Então ele poderia resgatar a propriedade
E também, nesse caso, como o parente dele, que era os Malom e Quilion, haviam morrido, ele poderia resgatar uma das mulheres, no caso das viúvas, no caso Ruth. Então, esse encontro que acontece é um encontro completamente providencial, porque olha o que está acontecendo no início do capítulo 2. Diz que Noemi tinha um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E Ruth, no Moabita, disse, deixa-me ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Quando ela foi ao campo e ela apanhava os segadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Então, o que o texto está querendo nos mostrar? O texto começa nos mostrando que Noemi tinha esse parente mais próximo, chamado Boaz, e que Ruth, simplesmente, quando ela chega em Belém, completamente desolada e sem esperança, ela diz, quero trabalhar. Vamos ver se a gente consegue reverter essa situação. E aí, por casualidade, a Bíblia usa essa palavra casualidade para descrever a providência de Deus. Ela entra exatamente no campo de quem? De Boaz. Imagina quantos ceifeiros, quantos trabalhadores tinham na época, e eles estavam trabalhando, e ela, providencialmente, ela entra exatamente no campo de Boaz. Então, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Nada na nossa vida acontece por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas, inclusive nas tragédias e nas coisas difíceis que acontecem. E da mesma forma que Deus tem um propósito nas causas difíceis, Deus aqui está providencialmente guiando Ruth para entrar justamente no campo de Boaz, justamente no momento da colheita. E quando ela entra lá, ela conversa com os servos e ela pede para trabalhar. E aí, quando Boaz fica sabendo sobre isso, ele favorece Ruth. E aqui começa a pintar um romance, né? Porque a forma com que Boaz começa a tratar a Ruth é uma forma bastante gentil, é uma forma com bastante cuidado. Quando eles estão comendo, ele favorece ela e depois ele diz, olha, deixe cair algumas coisas para ela e tudo mais. Então, o que todo esse processo está mostrando? Está mostrando que Boaz aqui, por mais que ele não tinha nenhum interesse explícito ainda por Ruth e não havia demonstrado nada disso, Boaz ele está sendo um homem. Ele está iniciando o processo. Ele está assumindo as responsabilidades que se esperava que um homem assumisse, para que, se Ruth correspondesse, eles entrassem em um relacionamento. Tá? Então, isso é uma coisa bastante importante para os homens, para nossas crianças, para os nossos meninos crescerem ouvindo e crescerem sabendo. Homem sempre toma iniciativa. Não tem essa de ter que esperar a menina chamar, a menina correr atrás. Tá ouvindo, Davi, Samuel? Tá bom? Homens precisam aprender a tomar iniciativa, porque essa é uma coisa que homens não tendem a fazer naturalmente por causa do pecado no nosso coração. Homens sempre querem fugir de responsabilidades. Homens tendem a correr de responsabilidades, a fugirem delas. E claro, se eles não assumem responsabilidades, as mulheres se obrigam a assumir. Então, homens têm mais dificuldade com comunicação. Então, se você não comunica, você não lidera, tá? Porque boa parte da liderança é feita através de comunicação. Parte da tua liderança como homem é feita através da tua postura, através das tuas atitudes, através do que você faz. E da outra parte da tua liderança, ela é exercida através de palavras. Então, homens têm dificuldade com palavras. Isso é um fato. E eles precisam desenvolver isso. É o que Boaz está mostrando aqui. Ele conversa, ele dialoga com Ruth. Nossa, Ruth, não quero nem conversar com essa mulher. Nossa, estou nervoso de conversar. Não, ele vai lá e conversa. Então,
nós precisamos aprender a desenvolver isso para que os padrões não se invertam, como costumam se inverter na nossa sociedade, como costumam se inverter em todas as esferas da sociedade. Tá? Então, o que Boaz está fazendo, ele está tomando a iniciativa e Ruth está sendo beneficiada com essa ação de Boaz. Além disso, o capítulo ainda termina nos mostrando uma esperança, um otimismo bíblico. Quando Ruth ela volta para casa, ela se encontra novamente com a sua sogra, Noemi, e Noemi então explicita que essa benevolência do Senhor havia alcançado eles, e aí ela diz no verso 20, no fim do verso 20, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem todas a cega que tenho. E Noemi responde a Ruth, filha minha, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Então, as reflexões principais que eu quero que nós façamos nesse texto, a primeira delas nesse capítulo, nessa história que continua se desenvolvendo, que continua agora tendo uma mudança na sorte dessas mulheres. A primeira reflexão que eu quero que nós façamos é sobre a riqueza. Tá? Sobre a riqueza. Boaz era um homem rico, era um homem de muitas posses, e Deus estava usando ele nesse momento, providencialmente, para que a sorte dessas mulheres fosse mudada. Então, a Bíblia fala sobre isso, sobre riqueza, e é uma coisa que nós precisamos pensar sobre. Porque, de forma geral, as pessoas no mundo, elas costumam apenas entender riqueza como sinônimo de dinheiro. Tá? Uma pessoa rica é uma pessoa que tem dinheiro. Mas entenda que dinheiro é apenas uma consequência de várias outras riquezas. Por exemplo, você adquirir conhecimento em uma área é um tipo de riqueza, você desenvolver alguma habilidade artística é outro tipo de riqueza, você desenvolver habilidades comunicativas é outro tipo de riqueza, você desenvolver habilidades físicas é outro tipo de riqueza, e tudo isso, como consequência, traz riqueza de dinheiro. Então, dinheiro é apenas uma consequência de diversas outras riquezas. Nós temos casos específicos, nós temos pessoas, às vezes, que têm muito dinheiro porque o pai era rico e ele simplesmente se apossou da herança, mas o que acontece quando a pessoa ela tem muito dinheiro, mas ela é pobre de várias outras coisas? Ela falha. Quantas histórias a gente conhece de filhos que pegaram a riqueza do pai e acabaram com elas? Então, o que eu quero que nós reflitamos, Boaz ele era um homem rico e ele começa a demonstrar isso pela postura que ele tem com os servos dele, a postura, como ele gera esse negócio dele e como ele trata a Ruth. Ele demonstra que ele não é um homem rico financeiramente por sorte. É porque ele desenvolveu várias outras riquezas, como a habilidade de liderar o time dele aqui, dos segadores, que eram chamados na época de boias frias, que eram homens contratados como freelancers de hoje para trabalhar durante um período. Então, ele sabia gerar essa equipe, ele trata Ruth com apreço, e isso demonstra que ele era um homem rico financeiramente, não apenas porque ele tinha dinheiro, mas porque ele tinha desenvolvido várias outras riquezas. Então, eu quero que você reflita sobre isso. O dinheiro é apenas uma consequência de diversas outras riquezas. E do fundo do meu coração, eu desejo que todo mundo aqui ganhe mais dinheiro, mas que esse dinheiro não venha de forma fácil, de forma barata, como muitas igrejas estão pregando. O grande problema da teologia da prosperidade, que é pregado aí fora, é que é oferecido dinheiro de forma fácil. Como se você doasse alguma coisa para a igreja, Deus vai fazer você ganhar na Mega Sena. Se você já está jogando na Mega Sena, já demonstra que você quer dinheiro fácil. Deus nunca faz isso. Se você
quer enriquecer, você precisa trabalhar de forma dura, desenvolver diversas outras riquezas, diversas outras habilidades. E o dinheiro apenas vai ser uma consequência disso. Então é isso que o texto está nos mostrando e é isso que nós precisamos buscar pensar. O jubileu demonstra que Deus não é um Deus que favorece nem ricos nem pobres. Deus é um Deus que favorece a todos. Por isso ele criou o jubileu. Porque ele queria uma sociedade de Israel, uma sociedade próspera, onde todos pudessem desfrutar, e se você tivesse empobrecido em 6 anos, você poderia resgatar a tua propriedade novamente. Então entenda isso. A teologia da prosperidade, todo esse papo que nós temos no mundo evangélico hoje, de você enriquecer facilmente, não é o que Deus demonstra na sua palavra. Mas Deus também não prega uma teologia da pobreza. Muito pelo contrário. Deus espera que seus filhos se desenvolvam em diversas áreas e desenvolvam diversas habilidades para que o dinheiro seja apenas uma consequência disso. Para que eu e você consigamos ver o dinheiro apenas como mais uma habilidade que nós desenvolvemos de tantas outras. É assim que nós precisamos começar a aprender a ver o dinheiro. Por que a gente vê o dinheiro como algo tão uau? Porque a gente não vê tão uau outras habilidades. Porque se você vê que administrar, desenvolver liderança é tão difícil quanto você gerenciar 100 mil reais ou 10 mil reais, você vai ver que as disposições que você precisa ter é a mesma. O esforço, o trabalho é o mesmo. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos nesse texto. Uma reflexão sobre o dinheiro, sobre a riqueza. A segunda reflexão que nós vemos aqui é a graça de Deus, como nós lemos no texto de Efésios, direcionada a Ruth. Se você olhar no texto, você vai ver que desde o início, desde a conversa, quando Boaz tem com os servos dele, no verso 5, ele pergunta: quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Então olha só, o que o servo está enfatizando? Eles estão morando em Israel, eles estão morando numa sociedade judaica, e ele está tratando de enfatizar para Boaz, de mostrar para Boaz: olha, ela é moabita, tá? Ela não é do nosso povo. Ela não faz parte do nosso clã, ele não faz parte da nossa família, ela é moabita e veio da terra de Moabe. E mesmo ele enfatizando isso, Boaz demonstra graciosidade para com ela. E demonstra justamente porque ele viu que Ruth havia deixado tudo, a sua família e todas as outras coisas por causa do entendimento que ela havia tido sobre Deus. Então isso é a graça de Deus. A graça de Deus favorece até mesmo o mais miserável dos pecadores, como eu e você. Como eu e você. Foi o que nós lemos no capítulo 2 de Efésios. Nós somos pecadores, nós não merecíamos absolutamente nada do que Deus deu a nós, mas Deus nos favoreceu. Como Ele favoreceu aqui Ruth? Uma mulher moabita, uma mulher que não era do povo judeu. E esse é um dos raros casos que nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, de pessoas estrangeiras sendo salvas. Porque isso não era regra, principalmente na Antiga Aliança, não era regra pessoas de outras nações serem salvas que não forem do povo de Israel. A terceira reflexão que eu quero que nós façamos nesse texto é sobre a providência de Deus, como nós vimos no verso 3. Aparentemente, tudo o que está acontecendo é algo normal. Ruth, ela sai para procurar um campo, ela sai para procurar um local para trabalhar, e ela, por casualidade, ela entra no lugar certo. Isso se chama providência de Deus. A providência de Deus é Deus operando pelos meios ordinários para nos abençoar. Tá? Então, raramente Deus opera por meios extraordinários no nosso mundo hoje. Se Deus quisesse, Deus poderia fazer cair fogo do céu
e todo mundo começar a se arrepender e crer no Evangelho. Mas Deus não faz isso. Deus faz através de um meio ordinário, que é o quê? A pregação da palavra. Você fala de Jesus para o teu vizinho, você convida ele para vir para a igreja. Da mesma forma na nossa vida, em todas as outras coisas que acontecem. Muitas vezes nós queremos que aconteça algo extraordinário na nossa vida, para que nós nos animemos, para que as coisas mudem. Mas veja que Deus aqui está usando um meio extremamente ordinário. Ela está indo procurar trabalho e entra no campo de Boaz. Ela, que está vivendo essa história, nem sabia que Deus estava guiando ela de forma providencial para que ela encontrasse o que ela estava procurando. Então, aprenda a ver Deus nas coisas pequenas do teu dia a dia. Aprenda a ver Deus nas coisas pequenas que acontecem no teu dia a dia. Nós temos a tendência de querer lembrar de Deus só quando coisas extraordinárias acontecem, só quando uma mudança drástica acontece. Mas se atente para as coisas mínimas que acontecem no teu dia a dia, para as ações pequenas que acontecem ao teu redor, que é a providência de Deus abençoando a tua vida, guiando os teus passos. Quantas vezes essa semana você percebeu a providência de Deus na tua vida? Quantas vezes essa semana você parou, olhou algo e disse: isso é Deus que está fazendo, porque não faz sentido estar acontecendo desse jeito. É isso, nós estarmos atentos às pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Isso é a providência de Deus. Por exemplo, quinta-feira eu vim na reunião de oração mancando, né, do Cine. Estava aqui, eu tive uma extensão muscular no pé. Já tinha meio me machucado segunda-feira no jogo e fui correr 5 quilômetros, aí não dá, né? E eu tinha que pregar, eu tinha que ir para o acampamento, eu não estava nem conseguindo caminhar. E eu fui no médico, depois da reunião de oração, fui no médico. E aí ele falou: olha, não vai no evento, não tem como e tal, fica 5 dias parado. Ele disse: tem que ficar parado, senão não vai melhorar. Eu voltei para casa e falei: não dá, né? Não dá para cancelar o acampamento agora, né? E aí na sexta-feira eu fiquei o dia inteiro, tomei medicação, tomei injeção, fiquei o dia inteiro parado e gelo no pé. E sábado eu acordei já caminhando bem e tal, e deu para ir, né? Não está 100%, vou no ortopedista terça-feira, mas já deu para ir. Então, isso é providência de Deus, porque pelo médico não tinha, nem era para ir, não podia movimentar e não dava para acontecer, mas um gelo e boa fé deu certo. Então, a providência de Deus está sempre nos cercando ao longo de todas as nossas ações da vida, e nós precisamos estar atentos a isso. E a última reflexão que eu quero que nós façamos nesse texto é em relação a esse resgatador que aparece no verso 20, que é Boaz. O resgatador, ele tinha esse papel de providenciar, de ajudar as pessoas da sua família em um momento difícil. E a figura do resgatador no Antigo Testamento, ela aparece como uma figura que representa uma pessoa salvadora. Uma pessoa que está salvando alguém de uma situação difícil. E certamente essa figura de um resgatador nos lembra Jesus Cristo. Quem é o nosso resgatador? Quem é aquele que negociou a nossa dívida? Como Boaz, mais para frente, no próximo capítulo, no capítulo 4, começa a fazer com Ruth. Cristo negocia a nossa dívida diante de Deus. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso resgatador. Então, que nós mantenhamos nossos olhos nele. Que nós consigamos olhar para essas passagens do Antigo Testamento que fazem figuras alusivas à salvação e nos lembrarmos da salvação que nós temos em Jesus Cristo, da salvação que nós temos no resgatador mor, que é o nosso Senhor. Então, irmãos, esse texto, ele nos mostra uma ajuda inesperada.
ele nos fala sobre uma ajuda inesperada. Quando tudo estava dando errado na vida dessas mulheres, quando elas chegam numa situação e numa circunstância extremamente difícil, Deus providencialmente provê a elas uma ajuda inesperada. E eu realmente espero que uma ajuda inesperada apareça na tua vida, apareça na nossa vida. Lá de vez em quando nós precisamos de ajuda. E às vezes, dependendo da tua personalidade, nós temos dificuldade de aceitar ajuda, não é? Eu precisei ficar mancando para ir no médico, já era para ter ido há muito tempo. Então, que nós consigamos estar atento à providência de Deus nas nossas vidas quando Deus está nos oferecendo ajuda. Que nós não sejamos filhos teimosos como eu, que demora para ir no médico. Que nós consigamos aceitar a ajuda de Deus antes. Porque se eu não conseguisse no acampamento por causa desse meu erro, a culpa ia ser minha, né? Porque já era para ter ido no médico antes. Então, que nós consigamos ver e entender e aceitar ajuda quando nós precisamos. Ruth e Noemi poderiam ter sido bem arrogantes e dizer, não, a gente não vai sair colher espigas. A gente vai ficar vivendo aqui, a gente vai fazer outra coisa. Mas Ruth, que estava vindo de uma terra já era estrangeira. Olha só a situação de Ruth. Ela era estrangeira num povo que não era dela, não conhecia ninguém, numa cidade que não era dela, nova na cidade, estrangeira. O pessoal já sabia que ela era moabita, que era de outra terra, e ela disse, não, vou trabalhar. Vou buscar ajuda. E quando a ajuda vem de Boaz, ela não fica dizendo, não estou precisando, que é isso? Não, está tudo certo. Ela não finge que está tudo bem, ela abraça ajuda. Ela recebe ajuda de bom gosto. E nós muitas vezes temos a tendência de querer, não está tudo certo. Não estou precisando de ajuda. Essa ajuda inesperada mudou a história dessas mulheres. Que nós estejamos atentos e estejamos dispostos a aceitar essa ajuda quando ela aparecer na nossa vida também. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, nós somos gratos a Ti pelo relato, pela história da vida dessas mulheres e pela forma com que o Senhor tem nos ensinado através do exemplo delas e de tudo o que aconteceu na vida delas. Nós pedimos que os bons exemplos, o Senhor, nos ajude a seguir, que o Senhor nos ajude a estarmos com o coração dispostos a aceitarmos os Teus ensinamentos e nos submetermos a eles. Que as reflexões que este texto nos mostra, que nós consigamos pensar sobre elas ao longo da semana e aplicá-las em nossa vida, para que dessa forma nós consigamos viver melhor, consigamos glorificar o Senhor ainda mais com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, em resposta ao sermão